Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite e voltando a fazer as nossas lives do Palavra Viva. E hoje temos aqui a presença do nosso irmão Messias Soares. Boa noite, irmão Messias. Boa noite, irmã Jéssica. Estamos aí para fazer a live. Amém. E temos aqui a presença do nosso irmão Paulo Oliveira. Boa noite, irmão Paulo. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Messias. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite. É motivo, mais uma vez, de alegria, né? Depois de um tempo parado, voltar com nossas atividades normais. E é motivo de muita alegria. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então, para iniciar nosso trabalho aqui da noite, vou pedir para o irmão Messias fazer uma oração, irmão Messias. Oro. Vamos orar, irmãos, para Deus abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, que estamos aqui mais uma vez em Tua presença. Tua palavra fala que onde há 3 ou mais reunidos no Seu nome, certamente Tu estarias presente, Senhor. Então, que nesse momento, nessa live, que vamos falar de um assunto muito importante, que o Senhor esteja presente também, nos direcionando, nos dando sabedoria para fazer o melhor aqui, passar o melhor conteúdo possível, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. E o tema da noite é um tema muito quente, né? Mas não, Jesus, o Espírito Santo de Deus vai nos guiar, nos direcionar para explanar com a luz da Bíblia Sagrada. E o tema de hoje é uma vez salvo, salvo para sempre. E para começar o tema, irmão Messias, quer iniciar? Oi, irmã Jéssica, eu inicio, não tem problema não. Primeiramente, o que eu preciso dizer aqui? É um tema polêmico, todo mundo sabe, porque tem uma gama de pessoas que acreditam que depois que você é salvo uma vez, é salvo para sempre, estão predestinadas a serem salvas, né? Tem uma gama de pessoas que acreditam assim, e tem outra gama que não acredita, né? Eu já vou aqui adiantando que eu não acredito, mas eu vou apresentar aqui para vocês, à luz da Bíblia, o porquê que eu não acredito. Entendeu? Talvez o Paulo aí discorde, você discorde, o ouvinte discorde, mas assim, eu vou dizer que os porquês, né? E não é opinião minha. Certo. Não é opinião minha. Eu estou sendo guiado pela palavra, o que a palavra me mostra, ok? Que é a mesma Bíblia que todo mundo tem. Gente, é o seguinte, essa teoria de uma vez salvo, salvo para sempre, ela vem acompanhada daquela questão que você foi predestinado a ser salvo. Porque aquele que é uma vez salvo, salvo para sempre, mesmo que ele se desvie do caminho, mesmo que ele vá por um caminho onde ele peque, onde ele vá para outro lugar, aí igual o filho pródigo, etc., né? Deus sempre vai dar um jeito de trazê-lo de volta, né? Deus sempre vai dar um jeitinho de trazê-lo de volta. Por quê? Porque ele é especial. Porque ele é diferente do outro, né? E por que eu não posso aceitar essa questão? Porque não faz sentido. Porque a graça é para todo mundo. Né? Deus não faz acepção de pessoas. Se alguém perdeu a salvação, é porque rejeitou a graça. Né? O que eu posso entender é que essas pessoas que acreditam nessa teoria é que elas estejam falando, talvez, como se fosse, assim, um exemplo, uma corrida de carro. Vamos supor que você é Deus e vai ter uma corrida de carro começando agora. Você já sabe quem são os 10 primeiros carros. Você já sabe quem são os vencedores. Você já sabe quem não vai ganhar. É a mesma coisa, Deus já sabe quem vai ser salvo e Deus sabe quem não vai ser salvo. Por isso que ele fala do futuro daqueles santos. Porque ele já conhece quem é quem, ele já sabe, é onisciente, gente, conhece o futuro. Mas para a gente ser salvo, a gente precisa ter essa graça. A gente não pode rejeitar a graça, entendeu? Porque essa conversa que fala que aquele que é escolhido, Deus, ele é escolhido, por mais que ele vá por outros caminhos, Deus busca ele, por que Deus não busca o outro? Se todo mundo é pecador. Se todo mundo é pecador, 0 mais 0 continua sendo 0. Por que Deus não vai fazer isso com o outro? Só tem uma explicação. Acepção de pessoas. E Deus não faz acepção de pessoas. Né? Então, isso é importante a gente entender. Né? Porque, mas Deus escolhe, tem os escolhidos. Tem. Mas antes da escolha, tem o chamado. E todos são chamados. E poucos são escolhidos. Por quê? Porque a porta é estreita e ninguém quer passar por ela, gente. É simples. Não é porque Deus escolheu um e predestinou o outro a ir para o inferno. Entendeu? Não é isso. Será que um é mais cheiroso que o outro? É isso? Não faz sentido.
Verdade. Passa, Irmão passa a bola aí. Paulo? Passa a bola. Então, gente, irmãos, eu particularmente também não acredito que uma vez salvo, salvo para sempre. Até porque a Bíblia fala muito a questão da perseverança, né? E um versículo também que fala sobre, um dos versículos que fala sobre a perseverança, tem em Mateus 24:13, que fala assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, acredito que há uma condição assim, né? No caso, a perseverança. Se porventura você se descuida e não persevera, enfim, a tendência é que você não parta salvo, né? Morra salvo. Mas, assim, minha humilde opinião, né? Irmão Messias, você tem mais coisas para explanar? Eu estou aprendendo bastante também aqui com vocês. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É condicional. É porque é bom a gente relatar como é que a outra teoria funciona. Inclusive, essa semana mesmo eu já tive contato com muita gente falando disso, que uma vez salvo para sempre, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo. Eu não gravei tudo, né? Mas assim, eu consegui ter uma memória mais ou menos assim, para lembrar mais ou menos qual era a finalidade. E uma coisa que eu ouvi foi o seguinte, foi que a salvação não é esforço nosso. Por isso que a gente não tem, como eu vou dizer assim, por isso que não sei por que usam isso para valorizar essa teoria, mas eles falam que a salvação não é por esforço nosso, porque do jeito que a gente fala, que a gente tem que se desviar do mal, que a gente tem que ter contato com Deus, que a gente tem que se converter todo dia, que a gente tem que se esforçar, eles dizem que isso seria como se a gente tivesse conseguindo a salvação por esforço próprio. E eu vou dizer uma coisa para você, é por esforço próprio mesmo. A salvação é de Deus, não é nossa. Lógico, quem dá a salvação é Deus. A graça é dele. Mas tem o nosso esforço, gente. A gente tem que sacrificar também. E o nosso sacrifício hoje não é igual ao sacrifício de antigamente. O nosso sacrifício hoje é aquele questão que todo mundo fala que é pagar preço. A gente tem que dobrar nosso joelho. A gente tem que ter contato com a palavra. A gente tem que fazer a obra de Deus. E muitas vezes a gente não está disposto, carnalmente falando, é isso. Muitas vezes a gente tem que fugir de tentação. Muitas vezes a gente tem que lutar contra nós mesmos, porque nós somos carne. A gente tem que lutar contra nós mesmos. Então tem um esforço da nossa parte também. Falar que tudo é com Deus é abobrinha. Abobrinha. A maior parte Jesus já fez. Pronto. A maior parte Jesus já fez. E a gente ainda tem a força do Espírito Santo, que está dentro de nós, que é o que nos convenceu. Mas a gente também tem que se esforçar, Verdade. porque o reino dos céus é tomado a quê? De molezinha? Não, o reino dos céus é tomado à força, está escrito. Então, eu acredito que se a gente não vigiar, que também é um esforço, se a gente não buscar a Deus, ir à igreja, a pessoa gosta de subir monte, que também é um esforço, aí dificilmente a gente vai ser salvo. Porque a salvação ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus que a gente ouve, ela tem que entrar e tem que fazer morada. A gente tem que aceitar essa palavra. Né? Porque não adianta você dizer para mim, essas pessoas dizer para mim que mesmo que você esteja vivendo uma vida de pecado, você vai ser salvo porque você é escolhido. Que conversa é essa? É verdade. E também, por exemplo, cortando você falando, irmão Messias, eu conheço pessoas que definitivamente negaram a fé no meio da caminhada. Ou seja, tipo, iniciaram uma vida na caminhada com Deus, entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, só que no meio do caminho, por algum motivo, enfim, deu as costas para o Evangelho. Ela renunciou à fé em Jesus Cristo, conforme a luz da Bíblia. Então, eu não consigo acreditar, gente, que uma pessoa dessa, se realmente não se reconciliar com Deus à luz da Bíblia, eu não consigo acreditar que uma pessoa vai morrer salva porque lá no início ela entregou a vida para Jesus. Gente, mas no decorrer ela negou, ela foi seguir outra religião, conheço pessoas, com todo respeito aqui, que eu quero dizer, mas eu estou falando à luz da Bíblia. E a gente sabe que a luz da Bíblia, a Bíblia condena feitiçaria, essas coisas assim.
Então, pessoas que, inclusive, se tornaram adeptos a esse tipo de religião, né? Que mexe com feitiçaria, idolatria. Gente, como é que uma pessoa dessa vai ser salva? Porque lá atrás ela entregou a vida para Jesus, mas ela negou a fé no meio do caminho. Entendeu? Aí entra naquela questão que eu falei no início, a perseverança. Cadê a perseverança na fé? A pessoa não teve, a pessoa por algum motivo não quis mais, né? É isso que eu falo. Então, eu não consigo acreditar que uma pessoa, tipo, uma vez salva para sempre, se ela não, né? Não preferiu negar a fé, tipo isso, né? É os predestinados, né, que eles falam, os predestinados. Eu não consigo acreditar nesse tipo de assunto, porque todos são pecadores iguais. Todos foram instituídos da glória de Deus. Deus, quando olhou para a terra, ele não viu um justo. Como é que ele vai ver, como é que ele vai separar alguns para o céu e separar outros para o inferno? Com que argumento? Né? Com que motivação Deus faria isso? Deus, ele fez o seguinte, ele enviou o seu filho para que o mundo fosse salvo por ele. Quando eu falo mundo, eu falo pessoas, eu falo animais, eu falo a restauração da terra completa, do mundo. Deus, ele enviou o seu filho para o mundo, não para um grupo de pessoas. E aquilo que eu falei, todos são chamados e poucos são escolhidos. Os escolhidos são aqueles que aderiram à graça realmente. Mas uma coisa que eu quero apontar aqui, o que você acha, Paulo? Paulo? Tá vivo, né? Tô brincando. Perdão. Paulo, Paulo, o que você acha? Partindo da ideia que as pessoas são predestinadas ou não para ser salvas. Tem gente mais chorosa do que a outra, digamos assim. O que você acha de 2 bebês nascendo hoje? Só que um foi predestinado a ser salvo e outro bebê foi predestinado a ir para o inferno. Você acha que foi Deus que escolheu que aquele vai ser salvo e esse vai para o inferno? Ou será que essa pessoa que vai ser salva, ela não negou a graça de Cristo e a outra negou? O que você acha? Bom, o apóstolo Paulo, ele fala sobre predestinação, né? O evangelho de Paulo, que Paulo pregou também, e predestinação. E se a predestinação, eu entendo, vou dizer assim que eu acho, mas eu entendo que a predestinação não foi para todos. Eu acredito que seja isso. Não foi para todos. Ah, mas Deus faz acepção de pessoas? Não, Deus não faz acepção de pessoas. Mas quem, quem somos nós para entender o que Deus a gente não pode dizer que Deus questionar é um assunto assim muito complexo entender a predestinação. Eu acredito na predestinação. Sim, acredito. Está lá, a gente não pode apagar tirar, rasgar a página da Bíblia Não, fala. assim, exatamente. Eu também acredito nessa predestinação que Paulo está falando, né? Mas eu acredito que aquilo que eu falei no começo é igual uma corrida de carro. Deus já sabe os que vão chegar no final da corrida, os vencedores, e Deus já sabe quem que vai perder. Quando Paulo fala os predestinados, segundo o que eu li, que eu entendi, é que são aquelas pessoas que vão ser salvas lá na frente, que vão morar no céu, que Deus já sabe quem são. Entendeu? Porque se a gente for seguir a questão de um foram predestinados para ir para o céu e outros não, logo Deus fez acepção de pessoas, porque a graça não é para todo mundo. exato. Pela graça de Cristo, todos os seres humanos, não é só um grupo não. Pela graça de Cristo, todos os seres humanos, seja prostituta, seja bandido, qualquer um tem acesso a Cristo, tem acesso à salvação. Todos, todos. Entendeu? Se alguns não quiserem a graça, eles não têm parte com Deus, né? Entra no nosso livre-arbítrio. Se a gente for pela ideia
que o predestinado são aqueles que Deus separou aqui para ir para o céu, independente da escolha deles, e outros para o inferno, independente da escolha deles também, não faz sentido. Eu acho que Deus criou um monte de ser humano para sofrer, então. Né? Então, isso seria uma acepção de pessoas. Isso seria a acepção de pessoas. Não tem outro caminho. 2 e 2 é 4. Essa predestinação que Paulo está falando, pelo meu entender, é o povo que Deus já sabe. Por exemplo, Abraão. Assim, eu não vou dizer assim do passado, mas Deus já sabe se eu vou estar lá, se você vai estar lá. Né? E Paulo é inspirado pelo Espírito Santo. Porque se a gente for por esse lado aí, a gente vai se dar mal. Vai todo mundo se dar mal. Porque eu não vou ser salvo porque eu escolhi a Cristo. Não, mas olha bem, Deus sabia, Deus, na sua onipresença, onisciência, ele sabia o seu comportamento de vida aqui na Terra, como ia ser. Entendeu? Como ia ser. Ele sabia o meu comportamento, a minha natureza humana, Deus sabia. Então, ele já disse, ó, antes que você nascesse, ele já te conhecia. Por isso, ele conhece o futuro. Sim, ele sabia, poxa, ele sabia que você ia ser uma pessoa que ia ter interesse em conhecer as, as coisas de Deus. Então, ele te destinou para ser salvo. Não, esse já é escolhido, esse é escolhido. O problema é que às vezes isso também confronta, porque a gente não sabe o coração das pessoas, só Deus mesmo, né? Mas algumas pessoas acho que se aproveitam disso, eu não sei se eu tô falando besteira aqui, me corrija, para poder, por exemplo, levar uma vida, às vezes, né? Totalmente leviana, porque se garante nisso, que uma vez salvo, está salvo para sempre. Entendeu? Então, isso também a Bíblia fala que muitos são chamados, né? Poucos são escolhidos. Então, gente, é uma coisa muito complexa, mas eu não consigo acreditar que uma vez salvo para sempre, não. Eu acredito que se a pessoa, no meio do caminho, não... Foi como eu falei, negar a fé de alguma forma, morrer, se arrepender, enfim, eu acredito que ela possa realmente perder a salvação. Eu também acredito. Entra naquele termo também, Paulo. Lembra de Jeremias? Jeremias, Deus fala, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Não é isso que ele fala para Jeremias? Estou pela memória fotográfica aqui. E te dei por profeta, se eu não me engano. Então, antes de Jeremias ser formado no ventre da mãe dele, Deus já conhecia ele. Isso é impressionante. Então, antes que a gente nasça, Deus já sabe que vamos fazer parte do reino dele. Não porque a gente é menos pecador que o outro, mas ele sabe como seria a nossa existência, independente do passado, presente ou futuro, porque Deus é atemporal, não é limitado pelo tempo. Por isso que eu entendo dessa forma. Bom, eu ainda vou no mais, eu ainda vou no mais profundo aqui. Porque eu faço até uma pergunta. O ser humano, ele não tem poder para criar espírito, nem alma. O que você me diz sobre isso? Vou deixar uma pergunta aqui. Você acha que o ser humano tem poder para fazer um espírito? Construir uma alma? Fazer um espírito? Um ser humano tem poder para fazer um espírito? Sim. Fazer não fala assim, antes que te formaste. Não fala em Jeremias? Fala que Deus já conhecia ele. Pode falar. Quando fala lá em Jeremias, é Jeremias? Aquela passagem que eu falei é Jeremias 1. É bem no começo, Jeremias 1. Bem no comecinho. Isso. Então, a minha pergunta aqui
tem tudo a ver com predestinação. Porque eu acho assim, eu vejo assim que o ser humano ele não tem poder. Ele não tem poder para criar um espírito, nem a alma. Não é, consigo entender? Não, é Deus, né? Ah, É só Deus, né? É só Deus. Porque a partir de que princípio? A partir de que princípio? De que começo nasce uma vida? Se é formada uma vida? O que que eu entendo? É que, assim, Deus falou para Adão e Eva, ó, crescer e multiplicai. E assim, eles cresceram, multiplicaram, e a mulher deu à luz a uma criança. É claro que a vida, tudo provém de Deus. A terra, a vida que há na terra, tudo veio de Deus, e a nossa também vem de Deus. Mas a gente, assim, a gente tem um poder de escolher o que a gente faz da nossa vida, né? Tô falando de maneira mais assim, mais suave. A gente escolhe o que a gente faz da nossa vida, entendeu? Se eu quiser ser um engenheiro, se eu quiser ser uma pessoa que tenha bons princípios, se eu quero ser uma pessoa que se aproxima de Deus ou não, isso eu vou escolher, porque o livre-arbítrio, Deus não tirou o livre-arbítrio do homem. Deus não tirou o livre-arbítrio do homem. Adão e Eva, eles tinham esse livre-arbítrio. Claro, eles não conheciam o bem e o mal, porque o conhecimento estava no fruto. Mas ele já tinha livre-arbítrio, porque para o homem ser imagem e semelhança de Deus, ele tinha que ter isso. Senão seria só um robô. Seria só um robô. Entendeu? Então esse livre-arbítrio nos acompanha até hoje. Entendeu? Só que agora a gente pode escolher o que a gente faz na nossa vida. E lembrando também que todos nós pecamos, né? Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo para nos convencer do pecado e não fazer de determinados pecados uma prática, né? E é justamente isso. Eu acho que às vezes isso entra. Algumas pessoas usam de pretexto para poder querer argumentar, né? Que não tem problema nenhum eu fazer determinada coisa e tudo bem, tô salvo. Tipo isso, né? Até porque a gente sabe que no meio existe o joio e o trigo, né? E acaba um se misturando com o outro. E também tem aquela passagem também, Apocalipse 3, 10, 11. Eu separei aqui. Apocalipse 3, 10, 11. É uma mensagem à igreja de Sardes, é isso? Eu tinha separado aqui. A igreja de Sardes. Se a gente for reparar só no finalzinho, claro que ele vai dar todo o diagnóstico da igreja, mas no versículo 10 e 11 diz assim, como guarda... Isso ele está falando para uma igreja. Isso ele está falando para uma igreja. Versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que vem se demora, aguarda o que tens para que ninguém tome sua coroa. Muitos vão dizer que isso está falando, isso é apenas da grande tribulação, esse assunto de grande tribulação. Tá bom, vamos para Hebreus 10, 26, 27, que eu também separei aqui. Tem outros, tá? Tem outros, separei pouco aqui. Ele começa falando aqui sobre sobre a igreja, que é uma bênção, que Deus está abençoando, etc. Versículo 26 e 27 diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, isso ele estava falando para a igreja, tá? Para a igreja. Porque se pecarmos voluntariamente, depois, presta atenção, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. E para finalizar, rapidinho, eu não botei aqui mais pela minha memória fotográfica aquela passagem que fala cuidado para que não tome a sua coroa. Cuidado para que não tome a sua coroa.
Guarda que tens para que não some a sua coroa. Também tem a parábola dos 10 talentos. Então, o que eu entendo com isso? Vai escurecer a tela aqui. O que eu entendo com isso? A parábola dos 10 talentos ela é baseada em servos. E todos esses servos, se a gente for olhar, são servos de Deus, né? Pela parábola a gente entende isso. Só que alguns desses servos, eles granjearam seus talentos, fizeram bons trabalhos. O último enterrou o talento. Então, os outros dois, o dono falou assim, ó, entrai na terra de gozo. E a última que fez nada, que fez besteira, falou assim, ide para a terra de dor e ranger de dentes. Né? Mas todos eram servos, só que uns trabalharam e outros não. Também tem uma parábola das virgens. Eram 10 virgens, né? Claro, que representa a igreja. Só que umas eram loucas e outras eram prudentes. Só as prudentes entraram, mesmo as 10 sendo virgens. Né? E também essa parábola que eu peguei, mas eu não anotei aqui onde ela está, que fala sobre guarda o que tens para que não tome a sua coroa. Tudo isso são parábolas que Jesus nos mostra que nós estamos, sim, sujeitos a perder a coroa. A coroa significa salvação. E se a gente não vigiar, a gente pode perder essa coroa. Porque se a gente não pudesse perder essa coroa, não existiria essa parábola. Se o servo pudesse ser rejeitado nos 10 talentos, não existiria essa parábola. Né? Se as virgens fossem todas salvas, independente de estarem preparadas ou não, não existiria essa parábola. Então, em Hebreus também, se pecarem voluntariamente, vão para o inferno, estou resumindo. Não existiria essa passagem. A gente teria que eliminar, teria que dar um jeito de apagar isso na Bíblia. Então, a apostasia também, né? Tipo assim, são coisas que a gente não precisa discutir a vida inteira, né? Mas tem coisas que a gente, que eu vejo de uma forma, entendeu? Eu não Igual aquela acredito. questão, mudando um pouco de assunto, mas ao mesmo tempo não. Quando a questão de a volta de Cristo, aí tem aqueles que acreditam na corrente de pré-tribulação e aqueles pós-tribulação. Gente, eu, Jéssica, particularmente, não tenho uma conclusão sobre esse assunto. Até porque se você fosse aprofundar, ambos que acreditam, um que acredita numa corrente, outro que acredita em outro, vai mostrar na Bíblia por que eles acreditam. Então, de qualquer maneira, o que eu faço é tentar guardar a fé em Cristo, né? E me preparar para a volta de Cristo, mas assim, não tenho convicção se é antes ou depois, pré-tribulação, pós-tribulação. É a mesma coisa isso, gente. Há uma vez salvo, salvo para sempre. Para garantir, é melhor a gente perseverar em Jesus Cristo na caminhada, né? Para evitar problema, né? Vai arriscar achando que vai ser salvo para sempre, vai cair aí no mundão, vai voltar a fazer as antigas práticas, né? Tem até um versículo aqui que eu encontrei falando da prática do pecado, que eu tinha falado anteriormente, que fala que está em 1 João 3,9, que fala assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E até também porque, só reforçando aí o que a Jéssica falou, se fosse assim, a morte de Jesus, do Senhor Jesus Cristo seria anulada, seria em vão, digamos assim, dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, e para muita gente, eu creio que eu posso ser eleito do Senhor, eleito, eu posso ser predestinado, posso ser escolhido do Senhor, mas isso não significa que isso não me dá direito de, você pode até se desviar, você pode até estar lá no mundo e se você baixar a sepultura, você já está salvo, não, mas aí o que significa, o que representou a morte do Senhor Jesus na cruz? Então, é isso aí que Seria eu muito entendo. fácil entregar a vida para Jesus e deixar na conta de Deus, tipo,
beleza, já fui salvo, tipo isso. Mas assim, são coisas assim que não vai mudar muita coisa na história, né? Na nossa vida. Igual aquilo que você falou, sobre aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e os que não acreditam, né? E assim, é bem difícil, o apocalipse é bem difícil. Mas a questão assim de uma vez salvo, salvo para sempre, sabe no que isso vai dar? Em quase nada, porque de qualquer forma a gente tem que se desviar Ou do em mal. Quem heresia sabe também, aqui? né? É. Então, como é que a gente vai saber se a gente é um predestinado ou não? Tem como a gente saber? Não, melhor então evitar o erro e perseverar até o fim. Então, a gente vai ter que evitar o erro de qualquer jeito. A gente vai ter que se desviar do pecado de qualquer jeito. Porque não tem como a gente saber se a gente é predestinado ou não. Verdade. É mais uma coisa para eu discordar disso. Não tem como a gente saber. O cara pode dizer assim, vamos supor que a gente está nessa teoria do cara que uma vez salvo, salvo para sempre. Vamos supor que o cara acredita que ele é um predestinado. O cara fala assim, pô, eu sou predestinado. Mas tem os outros que não sabem. Na verdade, não existe possibilidade de saber. A gente vai lutar contra o pecado de qualquer jeito. A gente vai viver o condicional de qualquer jeito. Predestinado por escolha, por salvação. Predestinado por escolha. Então é a escolha, pô. Aí sim a gente é predestinado, porque a gente escolheu. Entendeu? Pessoal, tem mais alguma dúvida? Ou Jéssica, Paulinho, ou colega do Paulo também, aí, se tiver mais alguma dúvida, Lembrando pra gente que poder fechar o balão. o ouvinte que está vendo a nossa live, ouvindo, quer dizer, se quiser deixar alguma sugestão de tema, pode nos deixar, inclusive também acrescentar alguma coisa, o que a gente não conseguiu colocar e expor aqui, se a pessoa quiser acrescentar, né? E também quiser dar sugestão de live. Que é um tema muito abrangente, né? Sugestão de assunto. No decorrer, assim, depois que a gente vai vendo, caramba, né? Eu não pensei nisso, eu não pensei naquilo. Porque a gente, assim, tem aquela questão de humanas e exatas, né? Tem gente que trabalha muito com humanas e pessoas que trabalham com exatas. Eu sou mais de exatas, então eu procuro entender o que faz em sentido, o que se encaixa, o que não se encaixa. Entendeu? Então, é isso aí. Tá beleza? Vamos estar encerrando nossa live aqui. Eu agradeço a todo mundo que nos assistiu. Se tem alguma dúvida aí, deixa sua dúvida aí embaixo nos comentários, curte o vídeo. Se você gostou, curte. Se você não se está no YouTube, se não gostou, dá o dislike também. E comenta. Fala o que você acha, se você acha que a predestinação é isso mesmo, acabou, ou se você acha que não, tá ok? Curte Verdade. nossa página, nosso canal no YouTube, segue, bota o sininho aí, e vai ter mais lives, e lives dos assuntos que vocês comentarem aí embaixo, beleza? Tirando dúvidas aí, tentando trazer tudo na luz da palavra. Amém? Eu agradeço aí a presença da Jéssica, do Paulo, do amigo do Paulo. O Paulo, Amém. a câmera dele ligou ali, não sei porquê, mas eu A agradeço minha a também deu presença tilt hoje, por isso que eu não apareci. da Jéssica também tava ruim também. Falou, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigada, gente. Boa noite, irmão Paulo, boa noite, irmão Messias. Até a próxima live, em nome de Jesus. Amém.